O cultivo de milho e feijão é bem comum aqui em Alagoas. Os produtores trabalham intensamente para tornar as safras cada vez mais produtivas. A repórter Isabela Monteiro foi até o Ifalçatuba e vai trazer algumas dicas de como ter mais sucesso na plantação dessas culturas. Olá, bom dia para você, a todos que acompanham o Gazeta Rural. Olha, a temporada de plantio de milho e feijão já iniciou aqui em Alagoas. É claro que é comum algumas dúvidas surgirem para aqueles que querem iniciar o plantio, aqueles que querem melhorar o manejo, é claro, para garantir uma boa produtividade e também lucratividade aí nessa safra. Por isso que a gente convidou o professor Rafael, que está aqui comigo e vai trazer algumas dicas, né, professor? Bom dia para o senhor. Por onde que a gente começa, né? Essas pessoas que estão aí plantando, querem plantar, como é que elas devem proceder? Ok, Isabelle. Realmente, para ter uma boa produtividade, precisa ter uma série de cuidados, né, ao longo da produção. E tudo inicia no armazenamento, né? Ou quando o produtor adquire essa semente, ou quando ele recebe de algum programa de governo, é preciso que ele fique atento, primeiro que ele adquirir essa semente o mais perto possível do momento do plantio, para que ele passe menos tempo possível com essa semente, né? É importante a gente lembrar também que a semente viável, ela é que vai garantir uma planta bem desenvolvida, né? E, consequentemente, uma boa produção. Então, o ambiente ele precisa ser arejado, ser limpo, ter cuidado para não ter roedores, né? Sempre fechado. Um ambiente que ele consiga manter a sua semente sem condições próximas de umidade. É importante que ele sempre armazene em cima de estrados, né? Para evitar justamente essa proximidade do solo, essa passagem de umidade para a semente. Manter uma distância de 50 centímetros mínima da parede também para evitar essa passagem de umidade. Então, com esses cuidados, ele vai garantir que a semente que ele vai levar para o campo, ela vai estar em condição próxima do que diz a embalagem ali em termos de germinação e garantir aí um vigor para uma boa germinação e produção, né? A partir do momento que ele abriu o saco, é importante que ele volte para, depois que voltar para esse ambiente, ele usou uma parte e voltar, ele mantenha o saco vedado, fechado, ou armazene em garrafas PET, porque isso vai fazer com que ele também consiga garantir, depois que ele abriu a semente, ele consiga garantir aí uma viabilidade dela ainda, mesmo depois do saco aberto. Uma coisa importante também de ressaltar é que a semente, ela vem com essa coloração meio roseada, avermelhada, que é um tratamento normalmente feito, um tratamento fúngico, e também contra insetos, né, passando inseticida e fungicida, justamente para evitar essas pragas iniciais, tanto aqui no momento do armazenamento, quanto ali no momento que ele fizer a semeadura. Quando ele guardar, mudar a embalagem, por exemplo, passar para uma garrafa PET, ele anota as informações que tem no rótulo, né, o lote, a variedade, né, qual é a espécie, né, vamos dizer, feijão, é milho, qual a variedade, qual o lote, a germinação que vem aqui no início, né. Então, é importante que ele tenha essas informações registradas para quando ele for fazer o plantio novamente, ele saber exatamente qual a cultura que ele está trabalhando. Agora, em campo, a gente vai dar continuidade às dicas do cultivo. E a primeira dica é um teste com a semente, né, professor? Que teste é esse? É um teste muito simples, Isabela, um teste de germinação. O que a gente faz, né? A gente coloca as sementes, pode ser uma bandeja e um copinho, e vamos colocar 10 sementes, tá? E essas sementes, após 7 dias, no caso do milho, milho, feijão também, a gente conta quantas germinaram. Então, daqui a gente colocou 10 sementes, germinaram 9. A gente teve, então, 90% de germinação. A gente repetiu esse teste 3 vezes, para que a gente tenha uma média, né? E aí algumas germinaram todas, outras ainda estão germinando. Então, a gente tira a média e com isso vai definir uma dúvida muito importante, que é quantas sementes eu coloco em cada ponto, né? Normalmente o produtor coloca 3 sementes, 4 sementes, porque ele entende que vai garantir ali que vai ter uma planta naquele local, só que depois ele não faz o desbaste, né? Ele acaba gastando mais sementes do que era necessário. A partir daí, ele vai iniciar o plantio, né? Semeadura. É importante a gente lembrar que o adubo, ele é fundamental porque ele é a alimentação da planta, né? Então, esse adubo ele pode ser um adubo sintético ou pode ser um adubo orgânico. O importante é que ele faça essa nutrição da planta. Para ele saber a quantidade que ele vai colocar, é importante que ele faça uma análise de solo, né? Ele como se fosse um exame de sangue e ali vai diagnosticar quanto que o solo dele está precisando de nutriente.
Supondo que ele não tenha condição de fazer, já esteja muito em cima do plantio, ele pode fazer ali uma adubação orgânica, né, e seguir ali alguns padrões, tá? Um cuidado em relação à aplicação do adubo é que ele coloca o adubo numa profundidade de 10 centímetros, né, cerca de 10 centímetros, e esse adubo depois ele enterra, para que a semente não tenha contato com o adubo, né? Porque se a semente tiver contato com o adubo, ela vai perder água e provavelmente não vai conseguir a germinação. E qual a distância que eu deixo de uma planta para outra, né? Qual o espaçamento que eu vou deixar? O espaçamento para considerar, para o caso do milho, né? Se eu vou fazer um cultivo de milho solteiro, né? 80 centímetros entre uma linha e outra é um espaçamento considerado ideal. Né? Lógico, pode variar, pode chegar até 1 metro, depende do sistema que ele vai fazer, mas 80 centímetros é um espaço entre linhas, é um espaçamento considerado ideal. E dependendo como ele vai fazer o cultivo, ele deixando um espaçamento de 20 centímetros entre uma semente e outra, também é considerado ideal. Isso a gente está falando para o cultivo solteiro, mas caso o cultivo, o produtor decida fazer o cultivo consociado, que é muito comum entre os agricultores familiares, ele pode fazer, né, e isso é muito interessante porque ele aproveita na mesma área o período chuvoso, né, então ele consegue aproveitar a área e um cultivo muito comum, né, de consórcio é o milho e o feijão. Tá? E aí o espaçamento que o milho poderia estar, nesse caso, alargar um pouco o espaçamento do milho, deixar 1 metro, né, entre uma linha e outra e colocar uma linha de feijão no meio, posso colocar o feijão junto na mesma linha do milho, posso colocar uma linha de milho, 2 linhas de feijão, né, cada uma a 50 centímetros. Então existe essa possibilidade de arranjo que o produtor vai ter o benefício de ter ali também 2 culturas tiradas, né, e aproveitar a área. Caso o produtor decida colocar 2 sementes em cada ponto, 15 dias após a germinação, é importante que ele venha e faça o desbaste. Em que consiste o desbaste? É a gente eliminar aquelas plantas excedentes, de maneira que só deixe aquela quantidade de plantas que a gente determinou no espaçamento, né? Então aqui a gente percebe que germinaram mais de uma semente, a gente colocou mais de uma semente, e a gente está tirando aqui a planta, né, deixando apenas um em cada ponto, né, deixando aquele espaçamento que a gente definiu de 20 centímetros. E com isso a gente vai garantir ali aquela população de plantas considerada ideal para a cultura, né? Ou seja, não é quanto que semente que quer germinar que a gente vai deixar, é a quantidade que a gente determinou, né? A quantidade que a gente entendeu, que viu que é o melhor para a minha cultura, seja no espaçamento de 1 metro, seja no espaçamento de 20 centímetros, mas a gente está tomando a frente do nosso cultivo, né? Isso que é importante e a partir daí, lógico, cuidando, né, com todas as outras etapas, a colheita vai ser boa. Professor, obrigada pelas suas informações, né, tão valiosas, ricas. É claro que o produtor que está acompanhando o Gazeta Rural já anotou tudo, está sabendo aí o que vai fazer e, é claro, é só praticar. Dicas importantíssimas para ter uma boa produção.